Olá, eu sou o Luiz Felipe Caldarelli, a gente continua aqui o nosso bate-papo da FEPRO. Olá, eu sou a Olivia e a nossa convidada é a Paola Costa da Rosa, professora de radiologia e divulgadora científica. Bom dia, Paola, tudo bem? Olá, bom dia, tudo bem? Muito prazer, muito obrigado pelo convite em estar participando aí da Feira de Ciências. Bacana. Então, Paola, a gente viu que hoje você está de Marie Curie. Tudo bem. E você pode contar pra gente então um pouco sobre quem é a Marie Curie, por que você está vestida de Marie Curie hoje para a FEPRO? Bom, basicamente eu sou do curso de radiologia, né? Sou professora de radiologia e eu acho que da nossa área de radiologia o personagem mais icônico, e até mesmo para a ciência, até na questão do posicionamento das mulheres na ciência, né? Eu resolvi me trajar hoje de Marie Curie, que foi uma cientista do finalzinho do século XIX que deu o start no início das pesquisas com tecnologia nuclear. Por quê? Porque ela fez a descoberta desse elemento aqui, que está em minhas mãos, que é o elemento rádio. Né? Então, o que acontece? Ela foi a primeira pessoa a descobrir um fenômeno físico que se chama radioatividade. Né? E, por consequência, elementos que emitem radiações, né, em virtude da radioatividade, o qual um deles é o elemento rádio. E mais um outro, que é o polônio, mas esse eu não tinha, então esse eu não trouxe. Mas então, como ela é esse ícone para estudos de pesquisa nuclear, área nuclear, né? Então eu resolvi me trajar, porque tudo que nós temos hoje, mais de 100 anos de evolução dessa área, né, da radiologia, radiações, pesquisas nucleares, começou com ela, que inclusive foi a única mulher que ganhou, né, a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel e a única pessoa a ganhar dois prêmios Nobel em áreas distintas. Ela ganhou um em física e um em química, justamente por causa dessas descobertas que ela fez com relação a radiações e radioatividade. Né? Não foi, claro, a única pesquisadora, a única cientista, mas foi a que deu o início. Então, por essa razão, resolvi pôr minha roupinha de século XIX. Maravilhosa. Para contextualizar aqui, bem legal pra gente. Agora, Paola, você trouxe aqui vários artefatos do mundo da radiologia. Explica pra gente, um por um aqui, a gente quer saber. Tá. Então, o que acontece? Eu resolvi trazer alguns objetos justamente porque até nós estávamos conversando. Eu sou divulgadora científica, tenho um canal que se chama Radiação para Leigos e eu gosto de mostrar as coisas para as pessoas para dar uma desmistificada. Especialmente porque muitas pessoas que me acompanham são alunos de radiologia. Sim. Por quê? As pessoas que pensam na área, às vezes têm aquele receio que todo mundo fala, até vocês mesmos, até vocês que estão ouvindo. Se eu falar agora aqui para vocês, radiação, o que vocês pensam? Vocês mesmos. Chernobyl. Exatamente. As pessoas pensam em Chernobyl, acidente, câncer, ai meu Deus, né, perigoso. E os alunos de radiologia, quando eles começam a fazer o curso, as pessoas ao redor também falam assim, mas você não tem medo de pegar câncer? Não, porque é muito perigoso, insalubridade, não sei o que lá. Realmente, claro, né, em virtude da área ter relação com radiação ionizante, que é uma radiação ali que tem um pouquinho mais de energia, né, pode sim trazer um risco. Claro, né, tem um monte de medida de proteção radiológica, né, os profissionais da área trabalham com tempo reduzido, os profissionais da área ganham um adicional no salário de insalubridade em virtude dessa exposição, porque realmente existem alguns riscos relacionados. Só que o problema é que a gente, quando pensa nisso, lembra de eventos e situações que aconteceram lá no passado, quando a área começou. E daí realmente a gente tinha produtos, tinha o uso de radiações e radioatividade de um jeito mais indiscriminado. Hoje em dia, como a gente já tem bastante pesquisa, a gente já tem bastante relato de como corrigir essa situação e não fazer ser perigoso, é uma área que, se você seguir as medidas de proteção, é uma área segura, entende? Então, justamente eu trouxe até algumas coisas aqui para ilustrar, porque na radiologia a gente tem muitas áreas de atuação, que geralmente as pessoas pensam que é só área hospitalar, mas não é, tem muitas áreas, né? A gente tem a radiologia radiodiagnóstico, que a gente chama, que é a radiologia de hospital, que a maioria das pessoas está acostumada já a ver, é a rotina, tipo uma tomo, tomografia, um raio-x, uma mamografia, então esse tipo de exame, né, é da radiologia geral. E daí o que acontece? Então essa é uma área de atuação, mas não é a única. A gente tem aplicações ainda dentro da medicina, por exemplo, medicina nuclear, que lida com fontes radioativas que eles injetam na pessoa e fazem exames, fazem tratamentos. Tem uma outra área da medicina ainda que é a radioterapia e que o profissional de radiologia, tecnólogo, né, pode atuar administrando as doses de radiação para tratar câncer. O que é muito engraçado, né? Porque as pessoas pensam assim, mas radiação não dá câncer? Como é que usa radiação para tratar câncer se dá câncer? Sim. Eu lembro que tem aluno que falava assim, é que a gente trata o mal com o mal, né? Combate o mal com o mal. Eu achava muito bom. Mas na verdade, é justamente por causa dessa questão de dose e tudo mais. Né? E daí o que acontece?
Aqui então na mesa eu trouxe alguns objetos para mostrar, porque como a gente tem várias áreas de atuação, a gente tem várias fontes, várias origens de radiações ionizantes, não é uma coisa só. Então, por exemplo, na área hospitalar, muita gente tem medo, acha que dentro da máquina tem Césio-137. Por quê? Porque aqui no Brasil, em 1987, teve um acidente que ficou muito marcado, que é o acidente de Goiânia com o Césio-137. E, frequentemente, a gente vê na mídia as pessoas falando que era uma máquina de raio-x, mas não é. Por quê? Porque a máquina de raio-x possui essa estrutura no seu interior. O que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês? Isso daqui é um dispositivo que se chama ampola de raio-x. Ela é como se fosse uma lâmpada. Então, o que isso significa? A lâmpada, para funcionar, você tem que colocar ela na tomada, lá no bocal e ligar. Quando você desliga, a lâmpada apaga e a luz para de ser emitida. É igual. Então, a área de radiodiagnóstico, a radiologia clínica, hospitalar, quase todas as máquinas usam isso aqui. O que isso quer dizer? Não tem contaminação. Não vai ter césio. A máquina, se a gente abrir, vai contaminar, vai acontecer um acidente. Não vai, porque é uma estrutura, é como se fosse limpo, assim, né? Não tem substância química. Então, nem todas as radiações ionizantes vêm de radioatividade. Radioatividade é uma das origens, que é os que estão aqui em cima da mesa que eu já vou mostrar. Mas então, por exemplo, na área da radiologia, a gente usa uma ampola de raio-x que produz a radiação. E aí o profissional de radiologia, o tecnólogo, ele estuda o curso de radiologia justamente para aprender, né, além de muitas outras coisas, a como produzir, né, os parâmetros que ele tem que inserir no equipamento, são parâmetros elétricos, voltagem, amperagem, tempo, para poder fazer um feixe de raio-x com uma dose adequada para o paciente. Não é porque não é radioativo que não vai ser perigoso, só que não tem aquele risco que as pessoas pensam, nossa, vai deixar resquício de radiação em quem está trabalhando, vai deixar contaminado o paciente, nossa, né, vai contaminar a equipe de limpeza. Não, é uma estrutura que é como se fosse uma lâmpada, só que ao invés de emitir luz visível, emite raio-x. Realmente é muito interessante, posso Claro. olhar aqui? Ela é bem pesado, né? É. Ó, Sim, sim. pessoal, Ó, e como que funciona o processo de produção? Eu tenho solto aqui, ó, os dois dispositivos principais, que esse daqui é o alvo, né? Esse daqui é uma estrutura que é feito de metal normal, é um tungstênio. Tungstênio é um metal que não é radioativo, é estável. E aqui do outro lado, isso aqui tem dentro do tubo, né? Do outro lado, eu tenho um filamento, que é como se fosse aqueles filamentos de lâmpadas antigas que também é de tungstênio. Então, quando a gente passa eletricidade dentro dessa estrutura, esse filamento, ele emite elétrons que se chocam contra esse alvo aqui, tá? E aí é nesse choque que tem a produção de radiação. É isso. Então é elétrico, não é um elemento que emite espontaneamente radiação. E tanto isso é verdade que eu tenho aqui comigo um equipamento que mede a radiação, porque radiação é um negócio insípido, né? A radiação não tem cheiro, não tem cor, não tem gosto. Você não sabe que está na presença de radiação. Inclusive por isso que acontece acidente, porque você não sabe que você está ali do ladinho do negócio, né? Quando você vê, você já está doente, já está mal. Em acidentes, claro, né? Mas então só tem um jeito da gente saber se está na presença de radiação ionizante, que é por meio de um detector. Esse daqui é o Geiger. Quem aí já assistiu filme tipo Chernobyl, coisas aí de coisa radioativa, né? Aquele que chega perto e faz... Vou mostrar. você consegue fazer uma... Isso que eu ia pedir pra você. Ó, aqui ele tem um númerozinho que ele está mostrando que a gente chama de radiação de fundo. O que isso quer dizer? O ambiente sempre tem elementos radioativos naturais que emitem um pouquinho de radiação, normal, tá? Então sempre tem um valorzinho que fica aqui. Nós todos estamos imersos em radiação. O pessoal tem medo? Mas não adianta, tá aqui, ó, no dia a dia, não tem como fugir. Então, beleza, ó. Então aqui eu tenho o meu equipamento e para mostrar para vocês como o tubo de raio-x não é radioativo, eu vou aproximar ele. Eu vou segurar aqui para você. Isso. Ó, se a gente aproximar, o número que aparece ali continua igual. É o número de radiação de fundo, porque desligado realmente não emite radiação nenhuma, tá? Agora, a gente vai entender a diferença dessa estrutura para elementos radioativos, que são uma das formas de ter radiação. Sim. Aonde que a gente usa elemento radioativo? Que o tecnólogo de radiologia pode se deparar com eles também. A gente usa na medicina, em medicina nuclear, que daí eles fazem uns preparados que injetam na veia, e a gente usa também na indústria. Indústria usa fonte radioativa por causa da energia, porque às vezes vai fazer uma radiografia de uma estrutura que está lá longe, ele não tem eletricidade para você levar um raio-x. Né? O raio-x não tem energia o bastante para radiografar uma peça de metal, por exemplo. Então eles usam fontes radioativas muito energéticas. Então aqui agora, ó, eu vou mostrar para vocês um negócio que eu acho que na câmera ele não vai nem aparecer, mas eu quero que vocês escutem o barulho. De repente até colocar o microfone perto, ó.
Isso aqui que está na pontinha do meu dedo, vocês não vão conseguir ver, é uma pastilha de um elemento que se chama americium, que ele é usado em detector de fumaça. Então ele é um equipamento que é usado lá, né, para poder fazer o disparo quando precisa. E ó, se eu colocar ele pertinho, eu tô colocando ele de ponta cabeça porque como é muito pequeno, eu não quero que ele caia dentro do sensor. Mas vocês estão vendo? Isso daqui que é radioatividade. Radioatividade é um elemento químico que ele não desliga, ele emite energia espontaneamente. A qualquer momento. Né? Então aí realmente, quando tem uma substância radioativa, né, alguma coisa, né, radioativa, fica emitindo constantemente por um determinado momento. Aí áreas que usam fontes radioativas também tem proteção radiológica, tem um monte de mecanismo de segurança até mais restritivo do que a radiologia geral. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Ah, então eu só quero trabalhar na radiologia, eu vou só onde tem raio-x porque é menos perigoso. Não é isso. É só que os cuidados para outras áreas são um pouquinho mais rigorosos. Mas a área, hoje em dia, dado o tanto de proteção que a gente tem, é muito seguro. Basta que se sigam as diretrizes de proteção radiológica. Eu falo isso porque eu trabalho com proteção radiológica, né? Eu trabalho, além de professora, né? Eu trabalho em uma empresa de proteção radiológica aqui em Curitiba e a gente lida com esses aspectos de segurança. Então, o profissional de radiologia é muito bem amparado em relação a isso. E além dessa amostra, eu trouxe mais algumas coisinhas também pra gente ver, como radioatividade, radiação ionizante, não é um monstro, né? Ai, câncer, Chernobyl, como a gente pensa. Sim. Tem coisa boa. O fato de eu falar da radioterapia já é um ótimo exemplo, né, de como a gente tem um aspecto físico ali, né, um fenômeno físico usado para uma coisa benéfica. Tem uma coisa que ainda hoje é vendida, que se chama camisa de lampião, que pessoas que moram em sítio ou em interior, né, usam aqueles lampiões e eles têm uma chama amarela, porque o fogo é amarelo. Sim. Só que às vezes aquele fogo é pouco intenso. Então o que eles fazem? Eles colocam esse negocinho aqui, ó, esse tecidinho, para fazer a chama ficar branca, para ficar mais intensa, claro. E o que acontece? Na composição da fibra desse negocinho, ele tem óxido de tório. Tório é um subproduto do decaimento do urânio. Então é um elemento radioativo primordial, natural, que existe na natureza desde sempre. Então, se a gente colocar ele próximo do nosso detector, vou até colocar pertinho aqui do microfone, ó. Ele também tem uma pequena concentração. O barulho assusta um pouco, né? Porque a gente lembra dos filmes, né? Chernobyl, ai meu Deus, a radiação. Realmente, tem um pouquinho. Mas é um nível muito baixinho. Tem uma unidade de medida aqui do lado, né? Microsievert. É 1000 vezes menor do que o nível de referência, por exemplo, para quem trabalha. Que é 1000 vezes menor que o nível que precisa para machucar. Então é realmente muito fraquinho. Agora, por isso que eu consigo manipular com a mão. Pode esse falar. relógio aqui... Eu tô super curioso para saber, você estava me contando nos bastidores aqui, conta pra galera como é que funciona. Esse relógio, esses produtos aqui, inclusive, essas amostras, eu ganhei tudo de gente que me segue lá no TikTok. Ah, que porque legal. a gente troca informação, né? Eu mando uns radioativos ali, eles me mandam um radioativo pra cá. Então o que acontece? Quando o pessoal descobriu o fenômeno físico da radioatividade, e principalmente o elemento rádio, que eu mostrei pra vocês ali no comecinho, que estava na minha mão, o pessoal não sabia que radiação ionizante podia fazer mal. Então eles usavam para tudo, tudo. Tinta de cabelo, maquiagem, creme, várias coisas. Por quê? Porque alguns elementos radioativos têm uma característica de ter uma fluorescência, uma fosforescência, um brilho bonito. E na época, principalmente porque logo que descobriram o rádio, viram que dava para tratar câncer, o primórdio da radioterapia, pronto, elixir da vida. Vamos usar para tudo. Então o que eles faziam? Logo que começou a Segunda Guerra Mundial, né, naquela época, os homens foram para a guerra e as mulheres precisavam ter recurso financeiro para se manter. E aí as fábricas começaram a contratar mulheres e tinha uma fábrica em especial que contratava mulheres que eram as que fabricavam esses tipos de relógio aqui, ó. Que o que acontece? Esse relógio tem uma coisa diferente. Ele tem uns ponteirinhos aqui, ó, verdinho, porque ele era pintado com uma tinta à base de radioativo. Por quê? Porque ele brilhava no escuro. Porque antigamente não tinha relógio digital, né? Eles não tinham noção que poderia ser perigoso ou não. Para a assim. pessoa que usa, até não tanto, porque a concentração é baixa. Mas para as meninas que pintavam, o que acontecia? Como é muito pequenininho, elas calibravam o pincel para deixar o traço firme e calibravam com a língua. Então o que acontecia? Elas ingeriam, cada vez que passava o pincel na língua e na tinta, pequenas concentrações do rádio. E o rádio, ele tem uma afinidade muito grande com o tecido ósseo. Então ele grudava no osso e dava câncer.
Então é daí que a gente tem essa ideia, a radiação dá câncer. Ela pode dar em algumas condições muito específicas, né? Efeito biológico de radiação, nossa, tem uma área que chama radiobiologia que estuda só isso. Então assim, é super complexo, não é só radiação, câncer, machucado, não. Tem um monte de fator que faz acontecer. E nesse caso coincidiram todos, né? Então elas perdiam a mandíbula, perdiam os dentes e na época era muito difícil de provar que era por causa disso aqui. Que bacana, Tanto, Paola. ó, se a gente colocar aqui pra medir, ó, ele é muito... Opa, tá aqui, ó. Já dispara. Vocês entendem? Muito Sim, louco, né? sim, Se não maravilhoso. eu medir pra vocês, não tem como saber Sim. sem radiação, né? Mas é muito legal, né? Uma A curiosidade gente não aí. imagina como tem muita radiação. Parece que não, mas sim Tem. A gente não sabe as coisas do dia a dia, Sim, né? sim. Sem radiação. Que legal, muito bacana. Agora você trouxe esse ukulele que eu tô super curioso aqui pra saber, pra entender. Você faz música também. Exato. Como eu sou professora, a gente sabe, né? Eu sempre pego as matérias ainda que os alunos não gostam. É física, proteção radiológica, né? Então o pessoal já tem uma aversão. Então eu tento deixar de um jeito um pouco mais didático. E para fazer isso eu transformo alguns conceitos teóricos em música. Porque daí música todo mundo gosta, né? E fica mais fácil de decorar para prova, convenhamos, né? Então sim. Você pode tocar pra gente então Claro. um pouquinho, Ah, uma que música legal. especial pra eles. Aqui, então só por favor, vou colocar. Claro, com certeza. Vamos ver se vai dar certo aqui, né? Pra gente pegar o som certo. Não, vai sim. Essa música, pessoal, é a música que eu falo que é da radiação. Então eu juntei vários conceitos físicos, né, para mostrar para vocês que radiação não é um negócio perigoso, que basta a gente conhecer. Como já dizia Madame Curie, né? Nada precisa ser temido e sim conhecido. Legal. Vamos lá então. Ei, você amigo sabe o que é radiação? Então sente aqui comigo pra ouvir essa canção. Ei, você amigo sabe o que é radiação? Então sente aqui comigo pra ouvir essa canção. Radiação é mágica, você vai ver. Ela passa pelo meio e vai te surpreender. Como matéria ou energia, ela pode viajar. E se você der bobeira, ela vai te irradiar. Se a frequência é baixa, isso é legal, porque não ioniza, então não vai fazer mal. Agora, se ela vem com energia demais, você pode adoecer, não descuide jamais. Seja alfa, beta, gama ou até raio-x, todas elas ionizam, não me deixa feliz. Mas se for micro-ondas ou radiofrequência, não vai ionizar, não importa a incidência. Diversas são as origens, tudo vai depender da energia e da frequência. O que você quer dizer? Pode ser de um tubo ou da radioatividade. Puxa vida, que incrível, nem parece verdade. Radiação é normal, não precisa ter medo, nem todas fazem mal, esse é o segredo. Se você tiver que se irradiar, só se proteja e se blinde se for te ionizar. Então não se preocupe com a radiação, se você conhecer ela vai ganhar seu coração. Maravilhosa! Gente, é agora que a gente finaliza aqui esse bate-papo com essa música maravilhosa. Obrigado, Paola, pela entrevista, pelas explicações. Agora não precisa ter medo mais de radiação. Não precisa ter medo, é só conhecer que vocês vão ver que é super legal. Não precisa mais ter medo. Obrigado, Muito Paola. Obrigada, Paola. gente. Obrigada a todos. Então, pra você que procura o curso de radiologia, a gente tem aqui que radiação não é um perigo. Exatamente. Obrigada.